sou Wanda Fornazieri e estou aqui no Ateliê dos Sonhos da Santa Fé para te ensinar mais um mimo, essa delicada lembrancinha de maternidade. Que tal? Com cheirinho. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos iniciar fazendo a base. Aproveitando as réguas que já existem no mercado, a gente já risca no verso a metragem de 23 centímetros de diâmetro. Tá? A gente vira do outro lado. Continua. Pronto, agora só vamos recortar. Essa base, gente, eu esqueci de falar, mas essa base tem uma sustentação. E essa sustentação, o que que é? É um CD. Nós vamos aproveitar e já fazer o reaproveitamento de CD. E como é um fundo, o estampado, o que lembra um chãozinho, uma grama, fica mais delicado. Então, por isso que nós optamos por esse lançamento da coleção Paixão, a Chita Verde. Um amor, né? Depois eu mostro as outras tonalidades. Fechando aqui o círculo, que nós vamos precisar para dar aderência na nossa base, que é o CD. Nós vamos aproveitar, nós vamos utilizar a entretela dupla face. Para quem não conhece, é uma película que adere no feltro à base de calor para poder fixar e a gente poder trabalhar melhor a peça. Aqui nós vamos riscar na medida de 12 centímetros de diâmetro, só que como nós vamos aplicar diretamente no CD, nós vamos cortar rente dessa vez. Rapidinho a gente recorta. E vamos passar, depois que a gente centralizar no centro do verso do CD, nós vamos passar o ferro em temperatura branda, ou seja, entre lã e algodão. Vamos deixar aqui. Agora a gente passa o ferro, como eu disse, em temperatura branda, entre lã e algodão, e vamos passar até ele ter uma aderência. Ok, vamos tirar um pouquinho. Agora o que eu vou fazer? Eu já tenho uma peça aqui, nós vamos o quê? Nós vamos fazer um ponto alinhavo em volta da peça. Eu já fiz para adiantar, então só vou finalizar. Então, por que a gente vai fazer agora? Porque a gente vai, como a gente vai forrar e vai aderir o CD aqui, fica mais fácil a gente fazer o alinhavo antes de colocar o CD. Então, agora sim, a gente vai tirar a película. E vamos colocar um CD no centro. Essa que vai ser a nossa base de sustentação da peça. E agora sim nós vamos fechar como um fuxico. Vamos pegar até ele ficar bem fechadinho. A colocação da entretela faz com que o feltro não fique sambando, então ele fica bem firmezinho no CD. Achando bem o franzido que nós queremos, nós só vamos agora fechar. Damos um nó e damos um nó de reforço. Venho com a cola quente
e vou dar um ponto de cola por dentro, justamente para ajudar a fixar mais o feltro na nossa base de CD. Ajustamos. E reservamos, ok? Agora nós vamos para o corpinho. Para você prestar atenção, nós só vamos trabalhar com círculos hoje. Na mesma medida, mesmo processo, nós riscamos uma circunferência com 23 centímetros de diâmetro. Então agora nós vamos utilizar essa linda estampa da coleção Eterna Arte, no feltro tricô com elefantinhos em tons de amarelo, bem delicadinho para linha infantil. Vamos então só finalizar o alinhavo em volta do círculo. Vamos puxar um pouquinho para franzir. Essa parte é o que a gente vai fazer a bundinha do nenê, que seria a calçolinha dele, cheinha, como se imaginássemos que ele tivesse uma fraldinha, né? Então, primeiramente, nós vamos colocar uma camada de enchimento acrílico, também da Santa Fé, colocando enchimentozinho até fazer uma caminha, né? Vamos colocar um sabonetezinho redondo no centro. Vamos fechar um pouquinho e completar com um pouco mais de enchimento. Agora a gente vai fechando com cuidado até ver o máximo que a gente consegue franzir, sem forçar muito para não ter perigo de arrebentar, apesar de ser linha de pipa, mas às vezes a gente força demais e ela acaba arrebentando. Então, fiz uma fechadinha, eu travo aqui, venho, dou um nó e dou um nó de reforço. Agora, nesse ponto, como ficou uma ligeira abertura, então nós vimos, nós deixamos uma pequena abertura e a gente aproveita agora para aos poucos ir colocando um pouquinho mais de enchimento nas laterais para que fique toda a volta arredondada. Porque se a gente vai tentar fazer isso colocando muito enchimento, a gente depois não consegue fechar o fuxico de uma forma muito mais fácil, né? Fica mais complicado. Então, como fica esse espaço é o suficiente para a gente ir completando sem muito estresse, com mais calma. Olha, vocês vão notando que vai ficando arredondadinho aqui. Aqui já está vazio, você vê que nota, não fica tão, então por isso que a gente vai completando. Uma coisa que, como é lembrancinha para bebê, geralmente quem ganha gosta de colocar no quartinho do seu filho, do seu neto, procurem sempre aromas suaves, não muito fortes, por conta de, às vezes, alguma alergia que a criança possa ter. Então, eu sempre aconselho as minhas alunas a pegar um arominha mais suave por conta do bebê ou até mesmo para as pessoas que às vezes têm um pouco de alergia a perfume forte. Então, a gente deixando no suave, a gente não peca em acabar ocasionando alguma crise de rinite ou alergia em alguém. Pronto. Agora você vê que ficou bem arredondadinho. Então, vamos deixar ele de lado. Vamos passar para a cabeça. A cabeça agora nós vamos cortar um círculo de 15 centímetros de diâmetro no feltro almão chileno
Fiz a mesma coisa, um alinhavo em toda a volta, sempre com a linha de pipa. Vou dar uma ligeira franzida e nós vamos novamente com o nosso enchimento acrílico preencher. Normalmente a gente chama de enchimento acrílico, mas tem um nome mais certo, que é o que a gente encontra no catálogo, que é fibra siliconada virgem. Mas no fundo o que não interessa pra gente não é a nomenclatura, e sim a textura e a qualidade do produto. Vejam que ele é bem suave, bem macio, e ele a gente trabalha e não fica marcado, seja em qualquer material, feltro ou mesmo em malha. Isso é uma vantagem excepcional nesse material da Santa Fé. Isso, então vamos pôr mais um pouquinho. Ele vai subindo, mas é só a gente apertar, puxando. Olha, o detalhe maior para a gente não se perder é fazer isso. A gente vai puxando a linha e com o dedão a gente vai acomodando o enchimento até a gente ver que está arredondado. Viu? Eu travo aqui com a unha um pouco, venho com a agulha, dou um ponto para fazer a argola de arremate, dou mais uma puxada, travo novamente com a unha, puxo, dou um primeiro nó para segurar e um nó de reforço. Já é o suficiente. Garantir que não tenha problema de abrir. Pronto, agora a gente vai arredondando, acertando aqui o enchimento em volta, para ele ficar arredondadinho. E para fazer o rosto, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a marcação dos olhos. Eu aproveito as bolinhas dos alfinetes para mim já fazer a marcação dos olhos. Primeira dica: achem o meio e depois achem um pouquinho acima da meio horizontal, meio vertical, para a gente colocar os olhos. Foquem que aqui vai ser o nariz, então vocês têm que colocar eles mais ou menos no tamanho do nariz. Evitem de colocar ele fora ou muito junto, tá? Com a linha de pesponto preta agora, nós vamos prender umas miçanguinhas bolinhas, número 6, é um tamanho muito bom, para fazer a vez dos olhos. Nós vamos entrar aqui por trás, sair aonde está o nosso alfinete. Viu que tá bem do ladinho de onde está o alfinete? Então a gente vai puxar a agulha e tirar o alfinete. Encaixamos a meia pérola preta. Voltamos um pouquinho do ladinho. Vamos sair lá atrás novamente. Vamos puxar e vamos dar uma ligeira pressão, que é para a gente formar uma bochechinha no rostinho. Para segurar essa pressão, nós vamos dar um nó aqui atrás. Viram como fica marcadinho? Agora, aproveitando aqui, eu saio daqui no mesmo ponto, dou uma cruzada, venho na diagonal e vou sair com a agulha do ladinho do outro alfinete. Tá vendo? Sai bem do ladinho. Aí eu pego, retiro o alfinete e vou colocar a outra miçanga. E vou fazer a mesma coisa. Saio um pouquinho aqui do ladinho, vou sair pro lado de trás. Faço também aquela ligeira pressão e vou dar um nó para segurar
esse puxão da linha. Vejo que ele já fica com uma outra feiçãozinha. Aproveito essa mesma linha, saio aqui do ladinho e vou fazer um ponto palito em diagonal para fazer o detalhezinho da sobrancelha. Agora eu venho, finalizo a sobrancelha. Para fazer o outro lado, eu viro e saio aqui numa reta, procuro mais ou menos a mesma distância aqui, saio e vou fazer o outro lado da sobrancelha, procurando sempre fazer o mais simétrico possível. Já dá uma outra feição, venho aqui, vou dar um nó e finalizo. O rostinho semi-pronto. Agora nós vamos fazer o narizinho. Fiz um círculozinho de 3 centímetros, fiz um alinhavo em volta, vou fechar e eu vou colocar só um pouquinho do enchimento, só para dar uma pequeno volume nesse círculo. Aqui. Vou dar um nozinho para fechar. De reforço, corto. Então nós temos o narizinho. Vamos agora aproveitar e já vamos finalizar o rostinho. Nós vamos de novo com blush, com calma, a gente dá algumas batidas. Só pra gente achar o tom que a gente deseja. E depois sim eu venho espalhando, arredondando com o dedo. Agora, antes de colar o nariz, eu faço a mesma coisa, mas só na lateralzinha dele para dar também um relevinho. Venho com a cola quente e vou colar no lugar. Para a boquinha, nós vamos aproveitar um botão e vamos fazer ele do verso, aproveitando essa parte, essa rebarba aqui de costura, de prender, para fazer a basezinha da nossa chupeta. Procurem pegar uma cor que combine com a roupinha. Como ele está em tons de amarelo, o laranja já dá um destaquezinho. Para finalizar, nós precisamos fazer o cabelinho. Eu vou fazer aqui, nós vamos fazer tufinhos. Tufinhos, o que que são? São voltas que a gente dá em 2 dedos. No caso aqui, usando a linha de crochê, eu uso a mesclada, que fica uma tonalidade mais graciosa. 2 dedos, 15 voltas. Passo no meio, entre os dedos. Quem tiver um pouco de dificuldade de fazer assim, é só tirar com calma e da mesma maneira, com um pedacinho, dar um nó. Eu já tenho o costume de já fazer, aproveitar entre os dedos para fazer o fechamento. Aí eu venho, dou um nó, corto
os excessos paralelos ao tamanho para eles ficarem uns torfinhos harmônicos. Vou precisar de 10. Ok? Mas antes disso, vamos fazer as mãozinhas e os pezinhos. Eles têm a mesma medida. Para as mãozinhas, serão 2 na metragem de 8 centímetros de diâmetro no salmão chileno. E para os pés, também 2 na mesma metragem no amarelo canário. Mesma coisa, alinhava em volta e vamos encher. Fechar aqui. Então, terminei de encher, arrematei, formei uma mãozinha, já aproveitei e já preenchi o parzinho e fiz o mesmo processo no amarelo, que serão os pés. Então, agora nós vamos passar para a colagem da montagem. Nós iniciamos por onde? Nós iniciamos pela bundinha. Prestem atenção na hora da colagem, a posição da estampa, tá? Então, para ficar os elefantinhos assim, então a gente vai colar nesse lado aqui, do meio para trás. Nós vamos passar bastante cola aqui embaixo. Tá? Nós encaixamos aqui, seguramos um pouco. E agora nós vamos colar os pezinhos aqui, que é para justamente dar sustentação para ele não ir para trás. Então, eu venho aqui com calma e vou fazendo um por vez. Venho aqui, colo um. Olha, com calma, colei um lado, colo o outro do outro e deixo a posição firme para a bundinha e os pezinhos, certo? Então, voltando agora para frente, porque se a gente vai precisar equilibrar aqui, o equilíbrio vai ocorrer como? Na hora de colar a cabeça. Só que primeiramente nós vamos o quê? Nós vamos colar as mãozinhas. Então, eu venho e vou colar aqui uma e depois a outra do lado. Uma, colo outra aqui do ladinho. Para fixar a cabeça, eu vou precisar o quê? Não só passar cola aqui atrás, preciso também dar um ponto de cola nessa junção das mãozinhas para fixar o pescoço, tá? Então, é o que eu vou fazer. Um pontinho de cola aqui e caprichar na cola aqui em cima. Pode passar aqui no meio também. Eu venho aqui com calma e vou ver a posição correta do rosto. E vou apertar para frente, para trás, para prender na bundinha e para baixo para prender na mãozinha. Seguro um pouco para ele fixar bem. E é nessa hora então que a gente consegue o equilíbrio da peça. Ok? Pronto. Agora, então, nós vamos completar agora com os tufinhos que a gente fez anteriormente para montar o cabelo. Vamos colar 4 aqui na frente, dobrando no meio
Inicie sempre do centrinho pro lado. Então, eu vou colocar um pra cá e um pra lá. Agora eu venho para as outras duas laterais. Para vocês não esquecerem como é a dobra do tufinho, lembre de borboleta. Nós vamos dobrar como se fosse uma borboletinha. E na hora de colar, nós também colamos como borboletinha, porque às vezes a gente se confunde, pode colar ao contrário. Então, a gente lembrando da borboleta, a gente não esquece a forma de colar. Ficou um vão aqui, que é a da colagem. Então, nós vamos fazer mais uma camadinha dos tufinhos. Isso tudo aqui para fazer um acabamento perfeito. Aqui do ladinho. Do outro lado. Para finalizar a feição do rosto, nós vamos colar mais dois luzinhos na frente para formar uma espécie de franjinha. Ajeitamos. Se notamos que ficou alguns fiozinhos mais largos, mais compridos, a gente vem com a tesoura e a gente acerta aqui. Dá uma misturadinha nos fios para dar mais volume. Faltou só, para finalizar, o nosso brilho nas bochechas. Tinta de tecido. Nosso pinta-bolinhas. E com calma, nós vamos dar o nosso toque final, que é o brilho das bochechas. Então, finalizado, nós temos aqui a nossa lembrancinha, sachê, bebê e fuxico. E como sugestão, para quem não quiser aproveitar esse mesmo modelo de uma outra forma, é só não colocar o sabonete no bumbum, deixa só com enchimento, que já transformamos essa peça num belíssimo agulheiro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!